Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula, mestre em tecnologia, engenheiro eletricista, professor e programador Java de carteirinha. Sejam bem-vindos. Nossa aula, diodo. Não é obrigatório fazer o curso de semicondutores fornecido pela plataforma T1, mas é importante conhecer os fundamentos de condução do diodo. Vamos aos conceitos. É uma junção PN. O lado P recebe o nome de anodo, o lado N recebe o nome de catodo. A corrente direta vai do anodo para o catodo, isso seguindo o sentido convencional da corrente. Vamos dividir a curva característica do diodo em três partes. A primeira é a polarização direta, que é dividida em sem condução e conduzindo. A segunda é a polarização inversa e a terceira, disrupção. Em polarização direta, o diodo de germânio apresenta cerca de 0,3 volts e o silício cerca de 0,7 volts para conduzir. Para pequenos valores de tensão VD, quase não há ID, corrente direta, passando a existir corrente ao atingir as características de condução do germânio e ou do silício. Em polarização reversa, notamos que para pequenos valores de tensão, a corrente R é praticamente constante. Se aumentarmos VR até próximo da tensão de ruptura, notaremos que R não apresenta variações, sendo ainda de pequeno valor. Ao atingir a tensão de ruptura, ocorrerá o efeito de avalanche, também conhecido como breakdown. A corrente reversa, na verdade, é composta por duas correntes. A primeira é a corrente de saturação, que é influenciada unicamente pela variação de temperatura. E a segunda é por uma corrente de fuga de superfície, que é regida pela lei de Ohm. Portanto, a corrente reversa total segue a equação. Resumindo, o diodo conduz quando está diretamente polarizado e após atingir a queda de tensão específica em seus terminais. A suposta variação da corrente de fuga de superfície é tão pequena que é melhor manter o conceito que a corrente reversa não altera de valor durante a polarização reversa, sendo tão baixa que podemos desprezá-la. A tensão de ruptura é um ponto indesejado e pode levar à queima do diodo, exceto no diodo Zener. Entre as características gerais, destaca-se o fluxo de corrente. A corrente que passará pelo diodo, ela dependerá da corrente de saturação reversa, da temperatura em que o diodo está trabalhando e da tensão do diodo. Depende também de uma constante, sendo que essa constante é 11.600 dividido por N. Para germânio, teremos N igual a 1 e para silício, N igual a 2, que são níveis relativamente baixos de corrente no diodo, abaixo do joelho. Ou seja, quando a corrente estiver abaixo do joelho, usaremos N igual a 1 para germânio e N igual a 2 para silício. Também temos para níveis maiores de corrente no diodo, que é o trecho acentuado da curva. Nesse caso, tanto germânio quanto silício terá o N valor igual a 1. Uma outra característica importante é a resistência de corpo. É representada pelas resistências da região P e da região N. Depende do nível de dopagem e das dimensões das regiões. Tipicamente é menor do que 1 ohm. A letra B vem do inglês body. Podemos determinar facilmente a máxima corrente direta que passa por um diodo. A máxima corrente é a corrente que o diodo pode suportar sem destruí-lo. É fornecido pelo fabricante do diodo. A reta de carga é determinada em um circuito polarizado diretamente, mais um gráfico da curva característica do diodo. Assim podemos determinar a reta de carga. O primeiro passo é determinar a corrente máxima e marcar esse ponto no eixo da corrente. E máximo é o valor máximo da corrente que circula pelo circuito quando consideramos o diodo um curto. Portanto, E sobre R.
O segundo passo é a tensão entre os terminais quando a corrente é nula, isto é, a letra E, que é a tensão da bateria. Marcamos esse ponto no eixo da tensão. Traçamos então a reta de carga entre a corrente máxima e a tensão da bateria. A reta de carga intercepta a curva característica do diodo no seu ponto de operação. A temperatura pode ter efeito marcante sobre as características de um diodo semicondutor. Para cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura, teremos em decorrência que aquela de tensão direta diminui cerca de 2,5 mV por grau Celsius, segundo Cipelli, Marcos e Sandrini. Já Movino afirma que esse valor é de 2,0 mV por grau Celsius. A uma temperatura de 25 graus Celsius, precisamos aplicar 0,7 volts nos terminais do diodo para que ele entre em condução. Se a temperatura aumentar para 50 graus, somente 0,6 volts será necessário para que o mesmo entre em condução. Se aumentarmos para 75 graus Celsius, somente 0,5 volts será necessário para que o mesmo entre em condução. Portanto, para uma tensão a 25 graus, precisaremos de uma tensão menor a 50 e menor ainda em 75 graus. Já no caso da polarização reversa, a corrente de saturação em S terá a sua amplitude praticamente dobrada para cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura, isso segundo Bolestad e Nachelski. Os diodos, de uma forma geral, não operam intencionalmente na região de ruptura, porque isso danifica-os. Então apresento o diodo Zener, que é um diodo de silício que o fabricante otimizou para operar na região de ruptura. Tem papel fundamental na utilização de reguladores de tensão. Esse é o diodo Zener e a curva característica dele será trabalhada basicamente na região de ruptura. Ele possui uma corrente de manutenção, uma corrente de teste e uma região praticamente constante. Aqui apresento VZ, que é a tensão Zener, VR, que é a tensão de teste, IR, que é a corrente reversa máxima, IZK, que é a corrente de joelho, IZT, que é a corrente de teste, ZZT, que é a impedância dinâmica máxima, e ZM, que é a corrente máxima de regulação. Mas o importante a observar é que o diodo Zener vai trabalhar basicamente na região de ruptura, ou seja, nesse caso o diodo não corre o risco de se queimar, ele vai ter uma região onde a tensão se manterá praticamente constante, muito utilizado em reguladores de tensão. O coeficiente de temperatura reflete a variação percentual de Vz com a temperatura. Ele é definido pela seguinte equação: Tc é igual à variação da tensão no Zener dividido pela tensão no Zener, temperatura inicial menos temperatura final. Delta Vz é a variação resultante no potencial Zener devido à variação na temperatura. E Tc é o coeficiente de temperatura. Estamos chegando ao módulo diodo elementar, mas para fechar com chave de ouro, vamos fazer um resumo. Temos a polarização direta, que é o momento que a corrente cresce exponencialmente pelo circuito. Ela crescerá após o atingimento de 0,3 volts para diodo de germânio e 0,7 volts para diodo de silício. Temos a polarização inversa, onde ocorre a corrente reversa. Essa corrente reversa ela é muito pequena, é na casa de nanoamperes e deve ser desconsiderada em análise de circuito com diodo. Essa corrente reversa ela é composta por uma corrente de saturação e uma corrente de fuga de superfície. A corrente de saturação depende única e exclusivamente da variação de temperatura. E a corrente de fuga de superfície ela é regida pela lei de Ohm. Mas lembre-se, o valor é tão baixo que pode ser desconsiderada em análise de circuito com diodo. Assim chegamos ao fim do módulo diodo. Muito obrigado.